Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Marcos Alberto. Nessa videoaula, nós vamos corrigir as atividades referentes à semana 1 do PET complementar de matemática do primeiro ano do ensino médio. As atividades vão discutir os assuntos de notação científica e expressões algébricas. Pessoal, vocês, quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Notação científica. Para que serve notação científica? Resumidamente, eu posso dizer que notação científica serve para representar números muito grandes e números muito pequenos. Vejamos alguns exemplos. Exemplo A. Até onde podemos ver? 8 quilômetros, 1000 quilômetros, menos que 6 quilômetros se olharmos ao longo de uma ferrovia reta ou estivermos parados numa praia olhando para um barco no horizonte. Mas, numa noite escura, com céu limpo, podemos ver com nossos olhos tão longe como esse número aqui de quilômetros, até onde se encontra a galáxia de Andrômeda. Para um objeto tornar-se visível, a luz deve viajar do objeto até nossos olhos. A luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Em um ano possui 31 milhões de segundos. Então, quando pergunta até onde podemos ver, é lícito respondermos: podemos olhar para o passado. Então, olha só. Então, vamos nos ater a esses números que apareceram aqui, esses números que são bem grandes, né? Tem esse número aqui, tem esse outro aqui. E a ideia é escrever esse número em notação científica. Então, é uma forma de escrever, uma forma mais simples de escrever esse número. Então, vou escrever esse aqui. Então, a ideia é a seguinte: como esse número não tem vírgula, é um número muito grande, é como se a vírgula estivesse aqui na última casa. Então, vou contar, voltar aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Ou seja, ficou aqui 1,4 vezes 10 elevado a 19. Então, essa é a maneira de escrever um número em notação científica. E o número que fica antes da vírgula, deixa eu mostrar aqui com o apontador, fica melhor. O número que fica antes da vírgula deve ser um número entre 1 e 9, de 1 até 9, um número menor que 10, maior ou igual que 1 e menor que 10. E aqui vai ser sempre uma potência de 10 elevada a um número aqui, elevada a alguém, pode ser que seja um número positivo. E quando for um exemplo de um número muito pequeno, esse número aqui será um número negativo. Então, vamos ver como representar esse outro número. 31 milhões de segundos. Então, é a mesma ideia. Vou andar com a vírgula aqui 3 casas, vou andar de 3 em 3 para andar rápido. 3, 6, 7. Então, vou escrever isso aqui. Ficaria 3,1 vezes 10 elevado a 7. Da mesma forma, esse outro aqui, 300 mil, vou andar 3, 5 casas. Então, posso colocar 3 vezes 10 elevado a 5. Então, é assim que nós representamos números de notação científica. Então, aqui nós estamos vendo alguns exemplos de números muito grandes, né? Que eu tinha esse número aqui, que é um número bem grande, que eu nem sei ler como esse número. Nem vou perder tempo, né? Tentando ler esse número. Tem esse outro aqui, 31 milhões, não é um número tão grande. E esse outro, 300 mil quilômetros. Vejamos outros exemplos.
Um outro assunto que nós precisamos discutir antes de resolver as atividades é falar um pouquinho sobre expressões algébricas. Uma expressão algébrica é uma expressão matemática composta por números, letras, operações e sinais indicativos de propriedades. Então, tem alguns exemplos. 3x ao quadrado menos 2x mais 10. Essa aqui é uma expressão algébrica. Outro exemplo, 4ab menos 3a elevado à quarta potência mais b. Então, tem dois exemplos de expressões algébricas, esse aqui e esse aqui. Vejamos mais um pouco. Por exemplo, na expressão 4ab menos 3a à quarta mais b, os termos são, então, ó, cada parcela dessa aqui eu vou chamar de um termo, 4ab é um termo, essa outro menos 3a elevado à quarta é outro termo, e o b aqui, ó, mais b é outro termo. Então, essa expressão tem três termos. Cada termo algébrico é formado por um coeficiente, um número, então a parte numérica aqui é o coeficiente, a parte literal são as letras. Cada letra da parte literal é chamada de variável. Por exemplo, na expressão citada 4ab menos 3a elevado à quarta mais b, nós temos o seguinte. Os termos. O primeiro termo é 4ab, o 4 é o coeficiente, o ab é a parte literal e as variáveis são a letra a e a letra b. No segundo termo, menos 3a elevado à quarta, o coeficiente é menos 3, a parte literal é a elevado à quarta e a variável é a. No outro coeficiente, no outro termo, o b, o coeficiente é 1, é como se tivesse 1 aqui, 1 multiplicando b, né? 1 vezes b, não precisa aparecer esse 1. A parte literal é o b e a variável também é o b. Dada uma expressão algébrica, substituindo cada variável por um número, obtemos uma expressão numérica. E ao calcular seu valor, calculamos o valor numérico da expressão algébrica. Vejamos alguns exemplos. Determine o valor numérico das seguintes expressões algébricas. Então, eu quero saber qual é o valor numérico dessa expressão algébrica, 4ab menos 3a elevado à quarta mais b, quando o a valer menos 1 e o b valer menos 2. Então, o que eu vou fazer é, onde tiver a, eu vou substituir por menos 1 e onde tiver b, eu vou substituir por menos 2. Então, vejamos, vai ficar 4 vezes a, o a vale menos 1, vezes o b, vale menos 2, menos 3, que multiplica menos 1 elevado à quarta, é o valor de a, mais o valor de b, menos 2. Vejamos, quando eu multiplicar aqui, ó, 4 vezes 1 dá 4, vezes 2 vai dar 8, menos vezes menos vai dar mais, então eu vou ter aqui mais 8. E aqui, menos 1 elevado à quarta vai dar 1 positivo, vezes menos 3, está aqui. E o menos 2 por quê? Mais vezes menos vai dar menos, então vai ficar menos 2. Então, eu vou ter o seguinte, mais 2, menos 3 vezes mais 1 vai ficar menos vezes mais é menos, 3 vezes 1 é 3, então, eu vou ter 8 menos 3 menos 2. Então, 8 menos 3 é 5, menos 2 vai dar 3, 3 positivo. O próximo exemplo, eu quero saber qual o valor dessa expressão, 2m ao quadrado menos 5m mais 3, quando o m valer meio. Então, vamos lá. De vermelho aqui, eu coloco o valor de m. Ficou 2 que multiplica meio ao quadrado, menos 5 vezes meio, mais 3. Menos meio ao quadrado é 1 quarto. Menos 5 vezes 1, né? Vai ficar menos 5 sobre 2. Então, vou multiplicar só esse cara aqui vezes o 1, numerador, mais 3. Então, o que eu vou fazer? Eu posso simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 4. Então, eu vou ficar só com 2 aqui no denominador. Então, ficou meio. É como se eu multiplicasse 2 vezes 1. Ia ficar 2 sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa que meio. Aí, continuando, menos 5 meio. Esse 3, eu escrevi ele diferente. Eu quero que todos os denominadores sejam iguais a 2. Então, no lugar de colocar 3, eu coloquei 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso somar essas três frações aqui que têm os mesmos denominadores. Para isso, o que eu faço? Eu conservo o denominador e vou juntar todo mundo aqui, todos os numeradores. 1, menos 5, mais 6. Quando eu faço essa soma aqui, conjunto todo mundo, eu vou ter 2. 6 mais 1 vai dar 7, menos 5 vai dar 2. 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, esse é o meu valor numérico. Assim como mais 3 é o valor numérico daquela expressão. Item C, eu quero saber qual é o valor numérico dessa expressão. A elevado ao quadrado, que multiplica b, menos a elevado ao cubo, mais b ao quadrado. O valor numérico dessa expressão, se o a valer menos 1 e o b valer 2. Então, vamos fazer as substituições. Menos 1 ao quadrado, que multiplica 2, menos
menos 1 ao cubo, mais 2 elevado ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai dar 2 positivo. Então, perdão, menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, né? Mais 1, que multiplica 2. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. O expoente é ímpar, então continua negativo. Mais 4, 2 ao quadrado é 4. E vamos continuando aqui. Vai ficar mais 1 vezes 2, vai dar 2. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 1 vai dar 2 positivo, mais 4. E somando isso aqui eu vou ter 7. Então, se você tem dúvida, pausa o vídeo aí e revise como calcular o valor numérico de uma expressão. Atividades de notação científica. Número 1. Escreva os números utilizando notação científica. Então, tem aqui alguns. A massa do planeta Terra. Então, essa é a massa do planeta Terra. Eu também me recuso a tentar ler esse número. E eu quero escrever de uma forma mais simples, escrever na forma de notação científica. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui contando, ó, da direita para a esquerda. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, o número que eu tenho é 5,973, 6, 3 e depois 6. Os zeros eu vou descartar. Vezes 10 elevado a 24 quilos. Então, essa é a massa do planeta Terra. Outro exemplo é carga elementar aproximada de um elétron. Então, tem esse número aqui, certo? Eu quero escrever notação científica, então vou tentar não errar. Vou andar aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Então, 1,602176487 vezes 10 elevado a 19, na verdade, menos 19. Acho que nós resolvemos esse número. Resolvemos esse mesmo exemplo agora há pouco, só que estava restringido a poucas casas decimais, né? Não tinha esse pedacinho aqui. Eu acho que nós resolvemos isso agora há pouco. Massa aproximada de um próton. Então, vamos lá. Essa é a massa aproximada de um próton. Então, vamos contar aqui de 3 em 3 também para andar rápido. Então, aqui está 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Então, é 1,67 vezes 10 elevado a menos 27. Eu espero que eu não tenha esquecido nenhum zero. Mas a ideia é essa. Se eu ando para a direita, meu expoente lá vai ser negativo. Se eu ando para a esquerda, o expoente vai ser positivo. Escreva em notação científica os números dados em notação exponencial. Então, eu quero escrever esse número em notação científica, então vou escrever esse primeiro aqui, ó, 13. Como que ficaria o 13 em notação científica? Ficaria 1,3 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 7. Esse 10 elevado a 7 já é esse número que aparece aqui, essa potência, beleza? Então, 1,3 vezes 10, multiplicação de potência da mesma base, vou somar os expoentes, então aqui vai ficar 8. Vamos ver outro exemplo. Esse aqui, na verdade, eu vou precisar escrever esse número em notação científica. E o 0,28 em notação científica, eu vou andar a casa para a esquerda. Então, vai dar 2,8 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 5, que já aparecia lá. Então, conservo, vou repetir aqui, né? 2,8 vezes 10 e vou somar os expoentes. Menos 5 mais menos 1 é igual a menos 6. Então, o expoente aqui é menos 6. Letra C, que na verdade ficou repetido, é a mesma situação, então já posso colocar a resposta aqui, ó, 2,8 vezes 10 elevado a menos 6. Felizmente ficou repetido, mas tudo bem. O próximo aqui, então a ideia é escrever esse número na notação científica. Eu vou andar uma casa, 2, 3, 8 vezes 10 elevado à terceira potência, vezes 10 elevado a menos 6. Vou repetir o 8 e vou multiplicar essas potências aqui. As bases são iguais, então eu vou somar os expoentes. Menos 6 mais 3 é igual a menos 3. Então, essa é a notação científica. O outro aqui é a mesma coisa, eu vou escrever esse número de notação científica, aí eu vou andar uma casa aqui, 2. Então, vai ficar 5,6 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a 14. Vou conservar o 5,6 e vou multiplicar o 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a 14. 14 positivo. Então, aqui eu conservo a base, somo os expoentes, que vai dar
12 positivo. Então, 10 elevado a 12. Próximo, letra F. Escrever esse número aqui em notação científica. Então, vai ficar 9,11 vezes 10 elevado a menos 2, quando aí duas casas para a direita, vezes 10 elevado a menos 21. Então, vai dar 9,11 vezes 10 elevado a... Vou somar o 2 aqui, o menos 2, com o menos 21. Vai dar menos 23. Próximo exemplo. Escrever esse número em notação científica. Então, vou andar aqui uma casa, 2, 3, 4. Então, ficou menos 1,8 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 3. Então, isso aqui vai ser menos 1,8 vezes 10 elevado a... Vou somar os expoentes, que dá 7. 4 mais 3 é igual a 7. Coloque em ordem crescente os seguintes planetas de acordo com as suas massas. Então, tem aqui ó, a massa de Mercúrio, é esse valor aqui. Deixa eu pegar o pincel aqui para mostrar melhor. A massa de Mercúrio é dada por 2,39 vezes 10 elevado a 26. A massa de Vênus, 4,841 vezes 10 elevado a 27. E assim por diante. A massa da Terra, a massa de Marte e a massa de Saturno. E eu quero colocar eles em ordem crescente, ou seja, do mais leve, né, com a massa menor, para aquele que tem a massa maior. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou ter como referência a massa de Mercúrio, beleza? Então tá aqui, eu vou circular aqui, por quê? Eu vou tentar deixar todos, para eu comparar, eu vou deixar todos como o expoente 10 elevado a 26. Então veja bem, para esse aqui ficar com o expoente 10 elevado a 26, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou andar andar essa vírgula uma casa para a direita, então eu vou ficar com 48,41 vezes 10 elevado a 26. 26. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou dar uma casa para a direita, eu vou ficar com 59 vezes 10 elevado a 26. Depois, esse aqui já está, né? Já está com o expoente, a potência é 10 elevado a 26, então tá fácil de eu comparar. Vezes 10 elevado a 26. Aí depois, esse aqui eu vou ter que andar 3 casas, porque está 29, eu vou fazer ele ficar 26, então eu vou andar uma casa aqui, 2, 3. Então eu vou ficar com o número 56, 71 vezes 10 elevado a 26. Só para repetir esse aqui era 2,39, posso escrever assim, vezes 10 elevado a 26. Então, para eu saber quem é o menor de todos, vamos tentar aqui identificar quem é o menor de todos. Eu vou olhar aqui vou olhar o número antes da vírgula. Então tá aqui, ó, vou olhar esse número antes da vírgula, aqui é 2, aqui é 48, aqui é 59, aqui é 6 e aqui é 5.671. Então vamos colocar em ordem crescente, do menor para o maior. De todos esses, o menor é quem? Esse aqui. Então esse é o primeiro, quando você for escrever sua ordem aí, colocar em ordem crescente. Esse aqui é o segundo, ok? Aqui é 2, aqui é 6. Então, estou comparando aqui, ó, antes da vírgula, aqui é 2, aqui é 6. O próximo menor é esse aqui, que é 48. Então, esse aqui é o terceiro, na sequência. Esse aqui será o quarto. E esse aqui é o maior de todos. Esse aqui será o quinto, ok? Então, em ordem crescente, é você escrever. O primeiro é Mercúrio, tá aqui. Mercúrio é o primeiro. Depois, o segundo é Marte. O terceiro é Vênus. O quarto é a Terra e o quinto é Saturno. Então, escreva em ordem crescente. Então, a ideia aqui é simplesmente você deixar a potência aqui ó, com o mesmo expoente. Eu deixei tudo 10 elevado a 26. Essa é a maneira de você comparar essas potências para saber quem é maior e quem é menor. A massa do Sol é de esse número aqui, que eu não vou ler, toneladas, e a massa da Terra é essa coisa doida aqui de quilogramas. Então, a pergunta que vem é: escreva em notação científica a massa do Sol e a massa da Terra em quilos. Então, vamos lá. A massa do Sol vai ser 1,98 vezes 10 elevado a 30. Por que essa resposta? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. O que, que eu fiz? Eu contei aqui, ó, como aqui eu quero a resposta em quilos, tá aqui, né? Eu quero em quilos. Então, a massa do Sol eu teria que acrescentar 3 zeros, né? Multiplicar por 1.000, porque uma tonelada tem 1.000 quilos. Então, quando eu vinha transformar aqui, eu ia andar uma casa, 3, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Então, a vírgula ia ficar aí. Então, 1,98 vezes 10 elevado a 30.
Quando eu pegar a massa da Terra já está em quilos, né? Então não precisa transformar. Então isso aqui era só para você ter atenção, estava pedindo em quilos e a massa do Sol estava em toneladas, né? Até para você tomar esse cuidado de não errar. A massa da Terra será quanto? 5,98 vezes 10 elevado a 24. A ideia é a seguinte, eu vou andar aqui, ó, 3 casas, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, 5,98 vezes 10 elevado a 24 quilos. Continuando, eu quero saber quantas vezes a massa do Sol é maior que a massa da Terra. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a massa do Sol e vou dividir pela massa da Terra, para eu saber quantas terras cabem no Sol. Entre aspas, seria essa ideia. O que eu estou querendo saber é isso aí. Quantas vezes eu consigo colocar a Terra lá dentro do Sol, beleza? Ou melhor, você está comparando a massa, então não é quantas vezes cabe lá dentro. Desconsidera isso que eu falei. Quantas vezes a massa do Sol é superior à massa da Terra. Então o que eu vou fazer é o que eu falei. Eu vou dividir a massa do Sol pela massa da Terra. Então tá aqui a massa do Sol, o numerador aqui, a massa da Terra é esse denominador. Quando eu faço a divisão, ou melhor, eu posso escrever 10 elevado a 30 como sendo 10 elevado a 24 vezes 10 elevado a 6. Observe que se eu somar aqui vai dar 30. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso vir aqui e simplificar esses dois que eu destaquei de vermelho. Eu simplesmente posso cortar os dois, ok? Então, o que eu vou ficar é com 1,98 vezes 10 elevado a 6 dividido por 5,98. E quando eu fizer essa conta, 5,98 vezes 10 elevado a 6 é igual a esse número aqui, que dá 1.980.000. Eu vou dividir por 5,98 e quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar aproximadamente 331.105. Então, a massa do Sol é superior à massa da Terra 331.105 vezes, aproximadamente, ok? Número 5. Em 18 gramas de água estão contidas 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quantas estão contidas em 540 gramas? Tem algumas maneiras de resolver esse problema, e a maneira que eu escolhi foi o seguinte: eu vou pegar 540 e vou dividir por 18. Por quê? Quando eu faço isso, eu descubro que 540 é 30 vezes maior do que 18. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa quantidade de moléculas que tinha aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23, e vou multiplicar por 30. Então, quando eu faço isso, eu vou multiplicar o 30 vezes 6,02, eu vou encontrar 180,6 vezes 10 elevado a 23. Então, agora eu vou transformar esse número em notação científica. Para isso, o que eu faço? Vou andar com essa vírgula duas casas para a esquerda. Então, se eu ando duas casas para a esquerda, eu posso somar 2 aqui no expoente 23. Eu vou ficar aqui. Vou ficar com 1,816 vezes 25, 10 elevado a 25 moléculas. Uma outra maneira de resolver esse problema seria o seguinte. Eu poderia pensar aqui, ó, 18 gramas de água tem 6,02 vezes 10 elevado a 23. Eu quero saber quantas moléculas tem 500 gramas de água. 500 gramas tem X. Então, eu vou usar uma regra de 3 simples aqui ia resolver meu problema, porque eu ia ficar com 18x é igual a 540, que multiplica 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, o valor de x seria essa coisa aqui, essa multiplicação, né, esse produto, dividido por 23. Você poderia usar até uma calculadora e você ia chegar, provavelmente você vai chegar na mesma resposta, beleza? Então, são algumas possibilidades de resolver. Acredito que a maioria de vocês pensou nessa maneira aqui de resolver, usando regra de 3.
Agora as atividades são referentes a expressões algébricas. Lembra lá, nós tínhamos dois assuntos para discutir nessa videoaula, que era a notação científica e o outro assunto é expressões algébricas. Vejamos, o primeiro exemplo, a primeira atividade, né, eu quero saber a expressão que representa o perímetro, ou seja, o perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Então, esse é o meu perímetro, aqui eu tenho um lado que mede x mais 2, este de baixo é x mais 2 também, né? Aqui é x mais 2, aqui x mais 2, e os outros aqui, ó, medem x. O comprimento, né, de cada um desses lados é x. E eu quero calcular o perímetro, ou seja, eu vou somar todos esses lados. Então, x mais 2 está aqui, x mais x, que são esses dois lados aqui. Depois coloquei preto aqui, ó, escuro, x mais 2, que é esse lado. Depois 2x em seguida, que são esses lados aqui, ó, e são esses 2x aqui, o vermelho e o roxo. Depois, esse x mais 2, que é esse preto aqui. Depois, os 2x, o vermelho e o roxo, que são esses dois aqui. Depois, esse aqui eu coloquei de preto, ok? Em destaque. E depois coloquei os últimos dois, o vermelho e o roxo. Então, sempre que era esse aqui, eu coloquei de preto. E os outros eu coloquei, esses dois aqui eu coloquei um de vermelho e outro de roxo. O vermelho descendo e o outro aqui de roxo, na horizontal. Isso aí seria diferente, né? Só para eu coloquei os dois juntos de cores diferentes para você saber que eu estava somando aqui. O que eu vou fazer? Eu vou somar todos os x aqui. Isso aqui vai dar 1x, 2x, 3x, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12x mais 2, 4, 6, 8. Então, meu perímetro é 12x mais 8. Essa é a expressão que representa o perímetro. Represente, utilizando a expressão algébrica, a área do retângulo a seguir. Então, vamos lá. Esse é meu retângulo. Esse lado mede 4 centímetros. Esse lado mede P mais 2 centímetros. P centímetros mais 2 centímetros. Para calcular a área, que é essa região interna aqui, o que eu faço? Eu multiplico a base vezes a altura, um lado vezes o outro. Então, tá aqui, a área é P mais 2 vezes 4. Então, esse 4 multiplica o P, vai dar 4P. O 4 multiplica o 2, vai dar 8. Então, minha área, a expressão que representa a área é 4P mais 8. Então, é um exercício bem rápido, simples, né? Se você sabe calcular um retângulo, provavelmente você vai saber calcular aqui, embora apareça uma variável, a letra P aqui. Beleza? Próximo exercício. Complete a tabela abaixo com expressões algébricas de acordo com as informações. Tainá recebe de mesada X reais. A outra informação, Mara recebe o dobro que recebe Tainá menos 10 reais. Eliana recebe 40 reais a mais que Mara. Então, vamos ver como fica isso. Então, aqui eu tenho a tabela. Tainá recebe X reais, já está colocado aqui. Mara recebe o dobro do que Tainá recebe, menos 10 reais. O dobro de X é 2x. Então, 2x menos 10 reais. Então, está aqui. Essa é a expressão que representa a quantia, né, que Mara recebe, 2x menos 10. Já Eliana recebe 40 reais a mais que Mara. Então, seria esse valor aqui, 2x menos 10, mais 40. Então, eu fiz as contas aqui, ó, 2x menos 10 mais 40. Aí eu vou ter que menos 10 mais 40 é 30. Então, o valor que a Eliana recebe é 2x mais 30. Próximo exercício. Associe cada sentença à expressão algébrica que a representa. Para isso, numere adequadamente as linhas da segunda tabela, da tabela 2. Então vamos lá, essa é a minha tabela 1, né, aqui da esquerda, e aqui é a minha tabela 2. Então vamos lá, a metade de um número menos 3. Então, onde que está representando essa situação? A metade de um número menos 3, olha só, a metade de um número, eu chamei aqui de x. Então, metade de x é x dividido por 2 menos 3. Então, provavelmente essa aqui é a 1. Então, já coloquei para vocês, número 1. O triplo da soma de um número com 4. Então, tá aqui, ó, o triplo da soma de um número com 4. Então, tem a soma do número aqui, x mais 4, multiplicado por 3. Então, essa é a questão 2. O item 2, né? Da tabela 1. O quociente, ou seja, a divisão de um número por seu consecutivo. Então, eu vou pegar o número e dividir pelo consecutivo dele. Então, tá aqui, ó. Peguei o número x e dividi pelo consecutivo dele. O número que vem depois de x é x mais 1. Então, esse aqui é o 3.
4. A metade da diferença entre o número e 3. A metade da diferença entre o número e 3. Então, a diferença está aqui, ó, x menos 3, e eu quero calcular a metade de x menos 3. Então, x menos 3 sobre 2. Então, está aqui a questão 4, o item 4. 5. O triplo de um número, está aqui o triplo, somado com sua metade. Então, sobrou esse aqui para ser o 5. Ok? Então, enumeramos a segunda tabela de acordo com a primeira tabela. Próximo exercício. João comprou uma folha de papel, cartão retangular para confeccionar uma caixa sem tampa. Para isso, ele cortou em cada canto da folha um quadrado de mesma área, conforme mostra a figura a seguir. Então, essa é a caixa que João pretende montar. Aqui é o fundo da caixa. Aqui é a lateral, né, a altura, que mede 30 centímetros. Ok? Aqui a base aqui mede 40 centímetros. E eu quero saber o seguinte, na letra A eu quero encontrar a expressão algébrica que representa a área do fundo da caixa. O fundo da caixa é essa região aqui, esse retângulo aqui. Beleza? Deixa eu destacar ele aqui para vocês. Eu quero saber a área desse retângulo aqui, de vermelho. É claro que vai ficar meio tortinho aqui, mas tudo bem. Então, para isso, o que eu preciso saber? Qual o comprimento de cada lado? Esse lado aqui mede quanto? Tudo era 40 centímetros. Só que eu tirei um pedacinho que mede x aqui e tirei outro pedacinho que mede x aqui. Então, esse lado aqui mede 40 menos 2x. Da mesma forma, a altura era 30 centímetros. Só que eu tirei um pedacinho aqui e outro pedacinho que mede x aqui. Então, essa altura será, né, 40 menos 2x. Então, agora eu consigo calcular a área dessa região vermelha aqui, o fundo da caixa. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Multiplicar a base vezes a altura. Então, está aqui, a base é 40 menos 2x, a altura é 30 menos 2x. Aí, o que eu vou fazer? 40 vezes 30, está aqui. 40 vezes menos 2, está aqui. Depois, menos 2 vezes 30, está aqui de vermelho. Menos 2 vezes menos 2, menos 2x, né? Vai dar menos 2x ao quadrado. 40 vezes 30 é 1.200. 40 vezes menos 2x, menos 80. Menos 2x vezes 30, menos 60. Mais 4x ao quadrado, que é esse valor aqui, ó, menos 2x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. Então, essa é a expressão que representa a área do fundo da caixa. 1.200 menos 140, né? 140x, que eu estou juntando esses dois valores aqui, esses dois termos, mais 4x ao quadrado. Continuando, agora eu quero saber o seguinte. Se a área de cada quadrado cortado nos cantos é 36 centímetros, qual será a área da caixa? A área da caixa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o pincel para a gente fazer as contas. Observe o seguinte. Se essa área aqui é 36 centímetros, o que eu vou ter? Eu vou ter que x vezes x, né, que é o lado da caixa, é 36. Então, x ao quadrado é igual a 36, ou seja, x é igual a raiz quadrada de 36. Significa que o x é igual a 6 centímetros. Então, o que eu preciso fazer? Aqui eu vou encontrar a área do fundo da caixa primeiro, correto? Vamos lá. Eu quero saber o quê? Eu quero saber a área de cada... Se a área de cada quadrado cortado dos cantos é de 36 centímetros, qual será a área da caixa? Aqui eu fiz a área do fundo só da caixa, beleza? Eu peguei, eu peguei 1.200 menos 140 vezes... Deixa eu pegar o apontador aqui, ó. 140 vezes 6 mais 4 vezes 6 ao quadrado. E quando eu faço esse cálculo, eu vou ficar com 1.400 menos 840, que é esse pedacinho aqui, mais 4 vezes 36, que dá 144. Ou seja, a área do fundo da caixa... Eu acabei me confundindo e calculei só a área do fundo da caixa. Essa área aqui, ó, é 504. Eu preciso calcular a área do restante. Só que eu sei que aqui é 40 e aqui eu sei que é 6. Então, vou ficar esse pedaço aqui, ó, esse retângulo aqui é quanto? 40 vezes 6, 240. Aí depois, esse lado aqui mede 30 e aqui mede 6. Então, 40, vou ficar 30 vezes 6, né, que é 180. Aqui em cima era 240, aqui também é 240, não preciso nem fazer os cálculos. E aqui é 180, então aqui também é 180. Então, a área
qual será a área da caixa, basta você somar todos aqueles valores, coisa que eu esqueci de fazer, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Somar 180 mais 240, mais 180, mais 240, mais 504. Então, você vai achar a área da caixa, beleza? E assim terminamos esse vídeo, essa videoaula. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, aí, dos seus colegas, né, da turma, para que o próximo vídeo que eu gravar vocês possam receber aí em primeira mão. Abraço, bons estudos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu vou estar ajudando vocês. Abraço.